finalmente, creio eu. Vamos ver aqui se eu vou conseguir gravar espero que seja a última parte da pequena resenha aí que eu tô fazendo da Herança do Cárcere, que é uma história que eu escrevi acerca de abuso narcísico e de cluster B em geral. E nessa obra, que é uma obra assim, bastante extensa, ela tem 2 tomos, né? Ela tem 2 tomos e ao mesmo tempo em que ela tem 2 tomos, o primeiro tomo ele fala mais da relação de casal e a segunda parte ela fala da relação com os filhos, que é uma relação também bastante complicada. Então, gente, olha só. Eu narrei, né, nas outras partes o casamento forçado da filha, que se passa no século XVIII, né? Por se passar no século XVIII, tinha casamento forçado. Os casamentos eram acordo político, os casamentos não eram por amor, tá, gente? Era acordo político. E no final da terceira parte, que eu não consegui gravar mais porque acabou a memória, meu celular tá cheio de coisa, gente. Eu tenho que dar uma olhadinha para tirar aqui as coisinhas do celular. Meu celular tá cheio de coisa. Eu tenho que tirar as coisas do celular. E eu ia falar, né, que ele morreu na tortura. O psicopata em si, ele morreu na tortura. Eu nem o defino como narcisista, eu defino como psicopata mesmo, porque é o abuso mais pesado que tem. Desde surra, estupro, até a violência psicológica, que é mais comum hoje em dia, por ser mais difícil de tipificar e punir. Tem todos os tipos de violência que vocês imaginarem ali. E no final ele acaba sendo morto na tortura. E naquele período no qual a Inquisição ela sofre a sua derrocada em Portugal, eu coloquei que a derrocada coincidiu. Claro que é ficção, a licença poética não é real. Ela coincidiu com a morte dele na história. Quem teria sido mandante do assassinato seria sido o Marquês de Pombal, que na vida real ele foi o responsável pelo fim, ao menos o fim prático da Inquisição em Portugal. E os filhos, o que acontece com os filhos? Os filhos não sentem a falta dele. A mulher, que era a dependente emocional e que, no entanto, era extremamente ruim também. Ela não é a empata fofinha, pelo contrário, é a antítese da empata fofinha. Nos canais, nas páginas, fala-se muito de empatas fofinhos, mas na verdade, na minha história, ela também é ruim. Ela age igualzinho a ele depois, porque ela se tornou uma extensão dele. Para você ser uma extensão de uma pessoa ruim, você tem que acabar tendo atitudes ruins também. Ela se vê sozinha de novo e ela tem pavor daquilo. Ela vai internada num convento, porque naquele tempo, mulher viúva, principalmente de uma certa idade, não podia mais ficar sozinha. Ou casava de novo, mas ela estava numa depressão tão grande que ela só viu o convento como solução, apesar dela não ser freira. Mas as mulheres leigas, sem ser freiras, também iam para conventos para viver na companhia de outras mulheres, entendeu? Para passar um tempo ali. Ela viveu nesse tempo no convento e ela morre de um ataque cardíaco aos 58 anos. Naquele tempo, 58 anos já era uma idade avançada. Hoje em dia está super jovem, mas até para a expectativa de vida da época, era uma expectativa de vida além do que se esperava. Não era incomum a pessoa morrer na casa dos 30 ou dos 40, ou até mesmo na infância e adolescência. Muita gente morria, tinha muito menos gente no mundo, tinha muito mais fome, tinha muito menos saneamento básico, então a expectativa de vida era muito baixa, mas eles eram da mais alta classe social. Eu também achei muito interessante fazer uma história com pessoas que eram da mais alta classe social, porque dinheiro resolve tudo, classe social resolve tudo? Não! Dinheiro, ele abre muitas portas e ele te dá conforto, mas numa situação dessa, não adianta de muita coisa, entendeu? E ela era nobre, ela era fidalga, então ela ainda teve o privilégio de viver mais e não precisar ganhar o pão com o suor do rosto, por assim dizer, como as outras mulheres de classes mais baixas tinham que fazer. Ela morre. Só que como eu sou espiritualista, eu fiz que no final ela se encontra com o psicopata, com quem ela viveu por quase 30 anos. E ela ainda, mesmo depois da morte, apaixonadíssima por ele,
louca por ele, e ele não esboçava a mínima reação. Só que lá no além, por assim dizer, eles vivem, ela vive com ela, ele se reencontrou com a tia dele, que era aquela mulher que também ajudou a formar a personalidade doentia dele, que a tia o criou como se fosse mãe, porque a mãe dele morreu no parto. E eles ficam ali, todos vivendo ali, só que como paga, por assim dizer, como ele criou um certo karma com aquelas pessoas que ele torturou ao longo do ofício dele, todas aquelas pessoas que ele matou e torturou iam lá também torturá-lo após a morte. E a dependente emocional ainda tentava defendê-lo, ainda tentava puxar a sardinha para ele e falar: ah, vocês foram torturados porque mereceram, vocês morreram na fogueira porque mereceram. E o que acontece? Uma das moças, que era a cozinheira dela, que aparece lá na primeira parte da história, ela fala assim: mas a senhora também foi torturada. A senhora foi a que mais foi torturada e por mais tempo. Porque ela viveu quase 30 anos com ele. Aí ela também parte pra cima dele, ela bate nele, enfim. Eu vou deixar esse capítulo aqui na descrição para vocês lerem, porque eu acho assim que são os sentimentos que geralmente o codependente ele sente quando ele vem a se separar da pessoa abusiva. Mas lembrando que ela é uma codependente extrema. Ela não é uma codependente meio termo, ela é uma codependente extrema que tolerava tudo para ficar com ele e era cúmplice e dizia que estava certo toda aquela baixaria que ele fazia. Então, codependente extremo um pouquinho além, né? Existem os dependentes emocionais mais moderados e existem aqueles que vão aceitar até assassinato, vão aceitar estupro, vão aceitar tudo que é barbaridade. E ela era desse tipo com ele, com os outros não, mas com ele sim. E o que vai acontecer? Ela, apesar dela ter raiva... Por que ela tem raiva dele? Porque nesse final, ele chega pra ele e fala assim: não foi amor, eu não te amei, era divertido te dominar, era divertido te escravizar, e era divertido ver você se arrastar e perder a tua dignidade apenas por migalhas do que parecia amor. Aí ela fica danada da vida, porque o que a levou a ficar 30 anos com aquela porcaria, sendo que ela tinha dinheiro, dote e podia, inclusive, se passar por viúva e casar com outro homem? Ela podia, ela tinha essa liberdade naquele tempo porque ela tinha dinheiro. Mas ela não fez isso, por quê? Porque ele fingia amar. Porque entre um abuso e outro, ele dava presentes, beijava as mãos, beijava os pés, dizia que era linda, maravilhosa, incrível, top. E, apesar disso, ela achava que era amor. E naqueles momentos de trégua, ele era exatamente tudo que ela sempre quis. E é aquilo que a gente sempre fala aqui: relação abusiva é tudo que a gente sempre quer, a um preço muito alto para qualquer ser humano pagar. Aí o que acontece com a pessoa? Quando ele finalmente, após a morte, eles estão tudo no além, ele fala para ela: não foi amor, foi porque era divertido te ver rastejando por migalhas. Ela fica danada, ela fala: então eu dediquei 30 anos da minha vida para você à toa, e você tem que me amar. Enquanto ela bate nele, ela fala: você tem que me amar, você tem que me dar amor, porque eu te dei 30 anos da minha vida para você me dar amor. Esse é o drama do dependente emocional também. Ele aceita tudo, ele ultrapassa todos os limites da dignidade para ter amor. E ele chegou e falou: nunca foi amor. E ela bate nele, ela surra ele. Aí vem todo aquele pessoal que ele torturou por não sei quantos anos e bate nele também. E aí ela tenta se afastar dele depois de morta. Ela tenta se afastar dele e ela não consegue mais. Por que ela não consegue mais? Porque ela já deu muito da vida dela para ele, energeticamente, é algo que eu acredito, vocês não precisam acreditar. Ela já deu muito da vida dela para ele, ela já deu muito dos anos dela para ele, ela já rezou muito por ele, principalmente depois dele ter morrido. Isso ligou os dois de tal forma que ali já era tarde demais para ela largar ele. E ele chega e fala: agora é tarde demais. Porque por anos ela rezou, ela falou: depois, se um dos dois morrer na frente do outro, que o outro vá logo em seguida pra gente nunca se separar. Seria bonitinho se não fosse numa relação totalmente horrível e abusiva. Aí ele fala: você rezou tanto por isso, então a gente vai continuar junto, mesmo nessa coisa horrível. Aí ela começa a chorar, ela fala que ela odeia ainda amar ele, é o vício, né? Depois de morta, será? Pois é, depois de morta.
E aí ela chega e fala assim: eu odeio amar você, eu odeio estar com você, e eu odeio não conseguir mais sair disso, mas, né? E ele chega e fala: agora é tarde demais. E aí intercalam-se momentos em que eles se agridem e se beijam e ficam juntos porque eles não conseguem mais se largar. Mas aí eu coloco ali que é um tormento sem fim, né? Para resumir o capítulo, vocês vão ler se vocês quiserem ler, se não quiser também não ler. Que eles vão ficar juntos entre beijos e agressões, entre tormento e num tormento sem fim, sem paz e sem amor, infelizes para sempre. Para mim esse é o final mais escabroso, né? Você não conseguir escapar de uma pessoa ruim e você ficar ali naquela dinâmica com uma pessoa ruim. Independente do que você acredite de crença, de acreditar do que acontece depois da morte ou não, tem pessoas que isso acontece com, né? Inclusive tem pessoas que ficam presas, acredito eu, pelo karma lá no além. E, né, gente, então a gente deveria, no caso, mesmo que você não acredite em vida após a morte, suponhamos que você está há 10, 15 anos numa relação ruim, ou então desde o início da vida, se é uma relação de pai ou mãe, tome uma atitude agora, porque depois pode ser tarde demais, entendeu? É mais ou menos esse o recado que eu coloco lá nesse capítulo, porque já pensou se for tarde demais, se você se envolver de tal forma que você depois não consegue mais sair? Então, antes que seja tarde demais, tome esse passo. É difícil, às vezes demora anos até você tomar uma atitude definitiva de separação, mas é possível. No caso da mulher da história, até porque ela não é flor que se cheire, ela é uma mulher muito, muito cruel também, mas ela não conseguiu se libertar, ela nunca se libertou, né? E os filhos, eles conseguem se libertar. A filha está casada com um bom homem, finalmente eles conseguem sair daquela casa onde eles estão, vão viver com a mãe dele. Ela tem o filhinho, eles vão criar o filhinho. E o irmão dela, eles se dão bem. Ela se dá bem com o irmão é padre. E como ele é padre, ele pode morar na casa onde o pai estava, porque a casa era da igreja, né? Tanto os clérigos, nada pode ser deles, é tudo da igreja. Mas como ele também era sacerdote, ele podia morar na casa. Então ele olha aquela casa e ele fala: nossa, essa casa aqui, ela teve famílias clandestinas, casamentos forçados, bebeu o sangue da minha mãe no altar. Era quase como se fosse um sacrifício humano que ele fazia ali, porque ele fazia torturas físicas e psicológicas na frente do oratório. É uma coisa bem pesada, é uma história pesada. E ele fala assim: eu quero ver se eu dou uma reformulação nessa casa. Teve gente que leu e falou: Sara, tinha que tacar fogo na casa e reconstruir outra. Pois é. Aí ele tá olhando ali nos móveis, ele pega o chicote de flagelação que o pai usava para bater na mãe e bater nos outros também. Ele pegou aquilo, ele jogou no fogo na mesma hora, até que era de couro, né, para aquilo ali se extinguir. E quando aquilo ali acaba de queimar, é como se fosse o símbolo do fim do domínio, né, do pai dele, que era o psicopata. E ele fala assim: acabou. E é aí que acaba a história. E assim, só dando um recadinho antes de terminar o vídeo, né? Gente, mesmo que for, o abuso de pai e de mãe, às vezes ele é pior porque você não tem base de comparação. Se você veio de uma família mais ou menos e por uma infelicidade você se casou, você namorou, morou junto com uma pessoa que é ruim, você tem um parâmetro, você tem para onde voltar. Quando você vem de família abusiva, e às vezes a família é toda abusiva há gerações, você não tem um parâmetro, você não tem um porto seguro para você voltar, você está jogado no mar revolto. É muito mais difícil. E eu fiz essa história é mais longa do que a primeira parte, que a primeira parte é o casal, a segunda parte são os filhos. Justamente para mostrar principalmente o tormento da filha, que é obrigada a morar com o pai por muitos anos, que tem quase o neto roubado, o neto não, o filho dela, né? O neto era do pai, o pai era avô e o filho era dela. Ela tem quase o neto roubado e todo esse tormento, mas ela tem um final feliz, o irmão também tem um final feliz, só que, enfim, é muito difícil, o abuso parental não é muito comentado na sociedade, porque pai e mãe, principalmente mãe, é muito sagrado,
No final, apesar da mãe dela ser codependente, mas eu coloco também que a mãe desconta tudo na filha, ela tenta bater de chicote na filha, como o namorado não, o companheiro fazia com ela, o psicopata fazia com ela, e, entendeu? Às vezes é necessário romper com pai e mãe. Então esse é um assunto que deve ser falado, é um assunto que deve ser comentado, é um assunto que a gente deve colocar para fora, porque se a gente não põe para fora, pai e mãe pode tudo só porque é pai e mãe, não. Né? Mas existe um caminho e existe uma felicidade. Por que eu pus os filhos sendo felizes? Porque geralmente filho de pessoas assim acha que nunca vai ser feliz. Então existe sim como ser feliz, existe como largar padrões negativos e existe como a gente tomar um novo caminho para nossa vida, embora seja muito difícil. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Quem quiser dar uma olhadinha lá na obra, no capítulo, dê uma olhadinha. Quem não quiser também sinta-se livre. Muito obrigada e tudo de bom para vocês.